Eu sei que a isomeria óptica é um dos conteúdos mais complexos dentro da isomeria e que também gera bastante dúvida. Então já vem comigo e bora reagir à química para fazer com que você entenda esse conteúdo de uma vez. Bom pessoal, antes de nós nos aprofundarmos na isomeria óptica, é importante que vocês saibam alguns conceitos que são necessários para esse conteúdo, tá? Um desses conceitos é o que fala sobre substâncias opticamente ativas, já que são essas substâncias que vão ser capazes de gerar esse tipo de isomeria, tá bom pessoal? Então vamos entender o seguinte. Esse cientista aqui, Jean-Baptiste Biot, ele descobriu que certos cristais de quartzo, eles desviavam, ou melhor, eles faziam girar o plano de polarização da luz. Mas o que seria esse plano de polarização da luz? Os raios de luz, quando eles incidem, eles têm uma direção, um sentido, nós podemos dizer assim. E quando eles passam por um polarizador, por exemplo, eles tendem a se desviar, tá? Então sempre que um raio de luz passar por um polarizador, ele vai tender a se desviar, causar um desvio desses raios de luz para alguma direção. E esse cientista aqui, ele percebeu que cristais de quartzo, eles tinham essa função de fazer com que a luz ela se desviasse para a esquerda ou para a direita, para qualquer direção, tá? E aí essas substâncias que têm essa característica de fazer com que a luz se desvie, começaram a ser chamadas de substâncias opticamente ativas, ou seja, elas têm atividade óptica, atividade de desviar a luz, por isso elas têm esse nome, tá? E aí o que acontece? Mais estudos foram sendo feitos, tá? E eles comprovaram a existência de dois tipos de cristais de quartzo, tá? Então você tinha dois tipos diferentes de cristais de quartzo, com formas geométricas que eles falam que era uma forma geométrica assimétrica. Então, para você conseguir desviar a luz, esse material ele tem que ser assimétrico, tá? E aí ele vai conseguir desviar a luz para direções diferentes, tá? De tal forma que na frente do espelho teriam sim imagens diferentes uma das outras. Então o que acontece é que na verdade você tem aqui cristais de quartzo, tá? E esses cristais de quartzo, quando a luz passa por ele, atravessa eles geravam um pequeno desvio para a esquerda ou para a direita também. Causava um pequeno desvio no ângulo de incidência dessa luz, tá? Dependendo do tipo de cristal que tem ali. Mas para facilitar o nosso entendimento, vamos imaginar o nosso dia a dia. Por exemplo, essa placa aqui dos bombeiros, no caminhão dos bombeiros aqui. Quando nós olhamos ela, visualmente com os nossos olhos, e quando nós olhamos através de um espelho, nós enxergamos coisas diferentes. Por exemplo, a letra O, a letra M e a letra I, elas vão ser idênticas, tanto a olho nu como no espelho. Olha, se vocês olharem aqui, a letra O, a letra M e a letra I, ela não vai mudar na frente do espelho. Porém, a letra B, a letra E, a letra R e a letra S, elas são invertidas, tá? Elas vão ser invertidas. Então nós dizemos o seguinte, as letras que não mudam na frente do espelho, elas são simétricas. Agora, as letras que são invertidas, elas vão ser chamadas de assimétricas. Daí é a mesma ideia da luz quando ela atravessa ali, o quartzo, por exemplo. Então, quando nós olhamos o quartzo, então ele vai ser formado ali por moléculas que são assimétricas, tá? Como a gente está vendo aqui com o caminhão. Outro exemplo que nós conseguimos ver isso claramente é com as nossas mãos. Testem aí, pegar as suas mãos e colocá-la na frente do espelho. Vocês vão ver a imagem dela invertida, tá? Vocês vão ver essa imagem invertida. Vocês vão ver, por exemplo, se você colocar aqui a sua mão direita na frente do espelho, você vai ter a mesma forma da sua mão esquerda. Então vai ser mais ou menos como se você estivesse colocando a sua mão na frente da sua outra mão, sua mão direita na frente da sua mão esquerda, tá? A gente diz que quando isso acontece, as imagens elas não são superponíveis ou sobreponíveis, também pode ser chamado dessa forma, tá? Que é o seguinte, a gente não consegue colocar uma mão dentro da outra. Se vocês tentarem pegar a sua mão esquerda e colocar a sua mão direita dentro dela, os dedos não vão bater em cima um do outro. Então, por isso, elas não são superponíveis, como nós vemos na imagem daqui, ó. Tente colocar a sua mão esquerda em cima da direita ou a direita em cima da esquerda. Você vai ver aqui, ó,
que os polegares eles não vão ficar na mesma direção, um em cima do outro. Então, por isso eles não são superponíveis, tá? Isso fica claro, por exemplo, se tu tentar fazer esse teste com uma luva. Tentando fazer o teste com uma luva fica claro. Pega uma luva da mão esquerda e tenta colocar na mão direita. Não vai dar, vai incomodar, tá? Por quê? Porque ela não é indicada para aquela mão, tá? E isso vale também para as moléculas que nós temos no nosso cotidiano, beleza? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Esse tipo de assimetria ele vai ser chamado de assimetria quiral, tá? Que vem lá do grego, que significa mão, beleza, pessoal? Então a palavra quiral significa mão. Uma descoberta importantíssima para a ciência foi a seguinte: enquanto um dos tipos de cristal de quartzo ele desviava a luz polarizada para a direita, o outro desviava para a esquerda, com ângulos exatamente iguais. Então você tinha aqui a luz em uma direção, um desviava para a direita e o outro desviava para a esquerda, com ângulos exatamente iguais. Dois cristais de quartzo, porém um desviava para a direita, o outro desviava para a esquerda. Então eles tinham propriedades ópticas diferentes um dos outros, tá? Bom, e o que acontece? Surgiram então algumas definições aí, tá? Que é o seguinte: surgiram da percepção desse fato as expressões antípodas ópticos ou também isômeros enantiomorfos, tá? Que também poderia ser chamado de enantiômeros, tá? Então um enantiômero ele pode ser chamado também de antípoda óptico. Você pode ver em alguma questão a palavra antípoda óptico, tá? E o enantiômero que desviava a luz para a direita, ele deveria ser chamado de destrógiro ou destrogiro, tá? E o que desviava para a esquerda era chamado de levógiro ou levogiro, tá? Você pode se chamar das duas formas. Então é basicamente essas duas imagens que você tem aqui, ó. Você deveria ter isso daqui, porém ele foi desviado para a direita. Se desviou para a direita, ele é destrógiro ou destrogira também pode ser. E o que desviou para a esquerda, ó, desviou aqui no sentido da esquerda, ele é chamado de levógiro, tá, pessoal? E para vocês colocarem, para vocês darem o nome das moléculas, é só colocar D antes da molécula, que indica que é um destrógiro, ou L antes da molécula, que indica que é um levógiro. Você também pode indicar pelo mais e pelo menos. O mais é para o destrógiro, o menos é para o levógiro. Vocês também podem colocar, tá? O mais é só porque ele desvia para a direita, no sentido horário. Agora, o que desvia para a esquerda é menos, porque ele é no sentido anti-horário, tá? É só para diferenciar um do outro, beleza? Bom, a atividade óptica de uma substância resulta da assimetria das suas moléculas, como a gente já falou. Então, moléculas assimétricas vão fazer com que a luz se desvie para a direita ou para a esquerda, tá? Bom, e aí daí surge todo aí o contexto do carbono quiral, do carbono assimétrico, tá? Um carbono assimétrico é um átomo de carbono que ele vai estar ligado a 4 grupos diferentes entre si. E por que eles têm que ser diferentes uns dos outros? Porque o carbono ele tem que ser assimétrico, ele tem que ser diferente. Se ele for igual, ele não vai desviar a luz. Então ele tem que ser totalmente diferente. Eles não podem ter ligantes iguais. Então, por exemplo, nós temos aqui o ácido lático, tá? No ácido lático, nós temos o carbono aqui, quiral. A gente representa o carbono quiral com uma estrelinha aqui, só para indicar que é um carbono quiral que está ligado a 4 caras diferentes, tá? Esse aqui está ligado a um hidrogênio, a um CH3, a um OH e a um COOH aqui, tá? Tá ligado a um COOH. Então são 4 gigantes diferentes. Então significa o quê? Que esse carbono ele é um carbono quiral, tá? Ele é um carbono que vai desviar a luz para um dos lados, para a direita ou para a esquerda, tá? Outro ponto importante, pessoal, que vocês podem estar se perguntando aí, é essas cunhas aqui, as ligações. Essa ligação aqui, ela tá cheia, ou seja, ela tá completinha aqui, e essa daqui tá pontilhada. Por que isso acontece? Quando ela estiver cheia, tiver com a cunha cheia, que a gente chama, significa que ela está para fora do plano, para cima do plano, ela está vindo para a nossa direção. Agora, quando ela está pontilhada, significa que ela está entrando dentro do plano, ela está indo para dentro do papel, por exemplo, tá? Então ela está entrando, beleza? Essa é a diferença dessas duas cunhas. Bom, e aí vamos botar o ácido lático na frente do espelho e vamos ver que eles parecem a uma mão na frente da outra, tá? Nós temos aqui o COH, olha, COH, e na frente dele está o COH.
para cima nós temos hidrogênio, hidrogênio, para baixo nós temos OH, OH e para trás nós temos CH3 e CH3. Então ele realmente é a imagem especular um do outro, a imagem do espelho um do outro, tá? Então eles são chamados de enantiomorfos ou antípodas ópticos, beleza? Pode ser chamado das duas formas. Bom, mas se você tentar encaixar uma molécula em cima da outra, dentro da outra, você vai ver que não é possível. O COH aqui da direita, ele vai ficar em cima do CH3. O CH3 aqui dessa molécula vai ficar em cima do COH. Então não vai combinar, não vai dar certo. Então realmente confirma o caso deles serem a imagem especular não sobreponível, não superponível, tá? Então eles são enantiomorfos, eles são antípodas ópticos. Beleza, pessoal? Bom, e para dar o nome desses caras, se ele desviar a luz para a direita, é só colocar um Dzinho na frente, tá? Então vai ser o ácido lático destrógeno. Então você pode botar aqui, ó, um Dzinho na frente. Aqui deveria ser um mais, tá? Não sei porque que entrou menos. Você pode botar um maisinho aqui, ó, D-lático ou ácido mais lático, também poderia ser. E o da esquerda, ó, ácido lático levógeno, e nós escrevemos L-lático ou aqui é menos. Então você vai botar aqui, ó, menos lático para indicar que ele é levógeno, beleza? Então, destrógeno, boto D ou boto mais, levógeno, boto L ou boto menos, beleza, pessoal? Bom, pessoal, agora nós temos aqui um problema. É um caso muito importante, tá? Que cai bastante em prova, então já peço, deixa o seu like aqui, me dá essa moral aí, me ajuda a fazer com que esse vídeo se espalhe para mais pessoas, tá? Para que possam ver também e compreender essa questão. Bom, as propriedades, elas vão ser iguais quando nós falamos de propriedades físicas, tá? Tanto do destrógeno quanto do levógeno, elas vão ser iguais, beleza? Então nós temos, por exemplo, ponto de fusão, densidade, exatamente a mesma para o destrógeno e para o levógeno. Ela não vai mudar. O que vai mudar? A atividade óptica muda, tá? Só que mudando a atividade óptica, pode mudar também a função daquele isômero, pode mudar a aplicação daquele isômero. Provavelmente vocês já ouviram falar da talidomida. A talidomida era um remédio, né, que era utilizado lá na década de 50, finalzinho da década de 50 para 60, como um remédio para enjoo em mulheres grávidas, tá? O problema é que esse fármaco, a talidomida, ela tinha dois isômeros. Um dos isômeros, ela tinha exatamente essa função de diminuir o enjoo. Porém, o outro isômero, ele causava má formação nos fetos. E essa má formação nos fetos fez com que vários bebês em vários lugares do mundo nascessem com deformações, né? Faltando um braço, um pedaço da mão, uma da perna, tá? Então causou má formação nos fetos, nos bebês, tá? Então, a atividade óptica, se você pensar de isômeros ópticos, as propriedades físicas não mudam. O ponto de fusão, ó, é exatamente o mesmo, densidade, exatamente a mesma. Porém, a atividade óptica muda, então a sua função, né, a sua aplicação muda. Então você tem que tomar cuidado nessa questão, porque pode cair isso na tua prova, pode cair isso num vestibular, pode cair isso numa prova qualquer, num concurso militar, tá? Então é importante que você fique atento em relação a isso. Beleza, pessoal? Bom, e aí, um outro ponto que é muito importante aqui, tá? Isso aqui pode cair bastante também, que é a questão da mistura racêmica ou racemato, que é o seguinte: quando nós tivermos a mesma quantidade do isômero destrógeno e do levógeno, quando tivermos a mesma quantidade, 50% de cada um, nós temos uma mistura racêmica. O que significa ser uma mistura racêmica? Significa que não vai ter atividade óptica. Pensem o seguinte: se nós temos 50% indo para a direita e 50% indo para a esquerda, nós não tem uma direção correta. Você não está indo para a direita ou para a esquerda. Se nós cancelarmos, porque eles estão indo na mesma intensidade para lados opostos, nós cancelamos e eles não vão para lugar nenhum, não tem desvio da luz polarizada, ela continua indo para o centro, tá? Elas se cancelam, os vetores a gente diz que se cancelam, tá? E por isso não vai ter atividade óptica. Essa molécula a gente pode dizer, mesmo que tenha o destrógeno e o levógeno, que não tem atividade óptica. Ele é um isômero que ele é opticamente inativo, tá? Por conta disso, por ter quantidades iguais. Só quando tiver quantidades iguais, se tiver 60-40 de um, aí já muda, não é mais mistura racêmica, tá? Se tiver 59, se tiver 49-51, também
já não é mistura racêmica, continua tendo um desvio. Porém, 50-50 nós temos sim uma mistura racêmica, beleza? Bom, e aí, agora vamos imaginar quando nós tivermos dois isômeros ópticos, tá? Quando nós tivermos dois isômeros ópticos, as coisas vão mudar um pouquinho, tá? Por exemplo, nessa molécula daqui, nós temos dois isômeros ópticos, que são indicados, ó, pelo asterisco aqui. Se você for ver nesse carbono 2 aqui, ó, nós temos quem? Hidrogênio, temos o COH, temos a hidroxila e nós temos o outro carbono todo como ligante dele, tá? Temos temos 4 ligantes diferentes, beleza, pessoal? E se nós formos olhar o carbono 3, nós temos hidrogênio, nós temos COH, nós temos CH3 e nós temos também tudo isso daqui como ligante diferente. Então nós temos aqui dois carbonos que são carbonos quirais, são carbonos que fazem 4 ligações diferentes, tá? E aí, se nós formos pensar, se nós tivéssemos um carbono quiral, nós temos dois enantiômeros, que nós temos o destrógeno e o levógeno. Se nós tivermos dois carbonos quirais, nós vamos ter o dobro de enantiômeros. Então nós vamos ter 4 isômeros opticamente ativos, ou seja, 4 enantiômeros, tá? Enantiômeros diferentes, beleza? Então nós temos 4, beleza? Que nós representamos aqui, isômero A, B, C e D, tá, pessoal? Nós temos 4 isômeros opticamente ativos, onde vai mudar aqui, ó, a posição tanto do OH como do CH3. Na molécula A, nós temos aqui um isômero destrógeno, por exemplo. Na B, nós temos um isômero que é levógeno, por exemplo, tá? Então nós temos a isomeria aqui desses enantiômeros. E aí o que acontece, pessoal? Os isômeros A e B, eles são antípodas ópticos, ou seja, eles são enantiômeros. São isômeros que têm a mesma imagem especular, porém eles não são sobreponíveis, superponíveis, tá? Não são. Então nós temos o destrógeno e o levógeno de A e B. Se nós formos olhar C e D, eles também são isômeros ópticos, eles também são antípodas ópticos, tá? Porque o CH3 está na esquerda, o OH está na direita. Aqui na D, o OH está na esquerda e o CH3 está na direita, tá? Então nós temos aqui também um outro antípoda óptico de C e D, tá? Só que aqui nós vamos ter um outro caso, que é o seguinte, nós vamos ter misturas racêmicas. A e B são misturas racêmicas se eles estiverem na mesma quantidade. C e D também são misturas racêmicas se eles estiverem na mesma quantidade, tá? Então, nós temos misturas racêmicas aqui. Duas, no caso, né? A mistura racêmica de A e B e a mistura racêmica de C e D, beleza? E para finalizar aqui, nós temos ainda os diastereisômeros, ou diastereisômeros, chame assim, pode ser chamado assim também, que é o seguinte, são isômeros opticamente ativos que não são a imagem especular um do outro, tá? Pegamos, por exemplo, A e C. A e C, eles são isômeros ópticos, acabamos de ver isso. Porém, eles não são a imagem especular um do outro, eles não são a imagem do espelho um do outro. Porque o OH e o CH3 em A tá para a direita, e já em C não, o CH3 está para a esquerda e o OH está para a direita. Então, eles não são a imagem especular um do outro. Então, quando você tiver um isômero óptico que não é a imagem especular um do outro, ele é chamado de diastereisômero. Beleza, pessoal? E não é só A e B, A e C só. A e D também é, ó. A e C, A e D também é isômero óptico, B e C é isômero óptico, B e D são isômeros ópticos não, né? São diastereoisômeros. Beleza, pessoal? Fiquem atentos em relação a isso, tá? Agora, para finalizar, pessoal, nós temos um negócio. A gente consegue chegar numa conclusão, que é o seguinte. Se nós tivermos 1, 2, 3, N carbonos assimétricos, N carbonos quirais, nós vamos ter uma quantidade 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, 2 elevado a N isômeros ópticos. Então, para ficar mais claro para vocês, se eu tiver 3 carbonos quirais, então o que eu vou fazer? Vou botar aqui, ó, 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, significa que eu vou ter 8 isômeros ópticos nessa molécula, nesse carbono, nessa molécula que tem 3 carbonos
quirais, tá? 8 isômeros ópticos, beleza, pessoal? Agora, se nós falarmos de misturas racêmicas, quantas nós teremos? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos utilizar 2 elevado a n menos 1, tá? Então, 2 elevado a n menos 1, então vai ser 2 elevado a 3 menos 1, isso daqui vai dar igual a 2 elevado a 2, que é igual a 4 misturas racêmicas, tá? Então, se você quiser saber a quantidade tanto de isômeros ópticos como de mistura racêmica, é só utilizar essa fórmula que você consegue saber. Mas para saber, você tem que saber o que é um carbono quiral. Tá sabendo o que é um carbono quiral, você consegue matar essa questão e resolver a quantidade de isômeros ópticos e a quantidade de misturas racêmicas. Beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, me dá essa moral, se inscreve aqui no meu canal que eu tô postando conteúdo semanal, 2 conteúdos, então tá bem legal, tá bem bacana, eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Então se inscreva aqui no meu canal, espalha, manda pros amigos que vai estar me ajudando bastante. Beleza? Valeu!